Olá, Quartsetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje nós vamos fazer mais uma análise crítica, desta vez sobre a terceira parte de O Mundo Sombrio de Sabrina. Se você não sabe como funciona, são 4 categorias que eu vou dar notas e a gente vai chegar numa média final de até 5 estrelas. Se você quiser acompanhar os outros vídeos do canal e as outras coisas que eu faço, é só seguir lá no Instagram, @quartsetor, e mandar mensagem, participar dos stories e essas coisas mais. Se você também tiver sugestão de outros filmes e séries que você queira que eu faça uma análise crítica, é só você enviar aqui nos comentários. E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu gostei, essas coisas todas, e vamos partir pro vídeo. Então, começando pela categoria de história e roteiro, Sabrina tem uma vantagem que ela é baseada em histórias em quadrinhos, ou seja, os roteiristas já tinham uma voz de onde se basear, que é aquela coisa de uma história teen misturada com coisas macabras e que é uma coisa maravilhosa de se assistir. Contudo, na minha opinião, claro, tudo aqui na minha opinião, eu achei que algumas coisas aconteceram muito rápidas nessa temporada, como por exemplo, quando eles encontraram o Padre Blackwood e a pequena menção a magias mais fortes, como a magia do tempo. Eu achei que aquilo dali poderia ter sido aprofundado muito mais, e já que eles iam utilizar essas informações só lá no final da temporada para resolver todos os problemas, dava para eles terem detalhado aquilo dali, sabe? Feito uma jornada maior e não somente, ele conseguiu o ovo daquele bicho e vai ficar no aquário até o final da temporada para quando a Sabrina precisar. Achei que aquilo dali poderia ter sido muito melhor trabalhado. Quase que eu não consegui conjugar os verbos aqui. Mas o que realmente me incomodou, e isso eu acho que vocês vão concordar comigo, eu espero, é a forma como a Sabrina consegue se safar de qualquer situação sem ela mesma ter que fazer qualquer coisa quanto aquilo. Por exemplo, quando ela ficou presa dentro daquele freezer do Jimmy Platt, ela estava cheia de sigilos que não deixavam ela fazer magia, e aquilo dali era uma situação sem saída. E o que acontece? A Lilith aparece para poder resgatar ela. Aquela questão dos sigilos, eu não sei nem se o nome é sigilo em português, sigils, aqueles símbolos que não deixavam a Sabrina fazer magia dentro do freezer. Aquilo poderia ter sido utilizado novamente dentro da temporada para poder proteger eles dos pagãos ou qualquer outro momento, mas realmente foi deixado de lado, só foi utilizado naquele momento. Mas não foi só isso não, tá? Porque novamente, depois que a Sabrina vai lá pro inferno junto com os amigos dela, no começo tudo bem legal, cenários diferentes e tudo mais, mas quando eles ficam dentro daquela sala de aula dos infernos lá, ela não tem solução de como escapar dali. E ao invés dela encontrar uma solução para aquilo, novamente, Lilith aparece ao seu resgate. Na verdade, um dos lacaios, servos dela, né? Mas, de qualquer forma, a Sabrina é resgatada. Eu acho isso extremamente problemático. Por quê? Porque quando protagonistas têm que achar soluções para os seus problemas, eles crescem, eles se tornam pessoas melhores. E a Sabrina, em momento algum, encontra a solução para os seus problemas. Ela sempre tem que ter a ajuda de alguém. Seja da Lilith, seja do seu primo, seja das suas tias, seja do seu pai, seja dos seus amigos, sempre alguém resgata a Sabrina. E ela tinha tudo para ser uma protagonista forte, como a série vende ela, de uma garota que vive entre os dois mundos, o mundo mortal e o mundo das bruxas. E essa divisão faz com que ela consiga ter ideias mais, inteligentes do que a pessoa que está vivendo apenas dentro de um mundo só. Ela conseguir achar soluções dessa forma seria 300 milhões de vezes mais interessante do que ela ser resgatada o tempo inteiro. Até quando ela foi resgatada por ela mesma, foi outra versão dela mesma que resgatou ela. Então, todas as horas a Sabrina é resgatada por alguém. Por causa disso, eu dou nota 3 para essa temporada em história e roteiro. 3 não é uma nota ruim, é uma nota regular. Não é nem ruim, também não é bom. Tá ali no meio. É isso. Agora, falando um pouquinho sobre as questões futuras que estão vindo desse roteiro, ou seja, vamos fazer um pouco de teorias aqui, a gente tem que falar primeiro sobre a questão do paradoxo que a Sabrina criou. Por ser um paradoxo, existe uma pergunta ali que não tem resposta, pelo menos por enquanto. E a pergunta é o seguinte: quem que salvou a Sabrina, bem lá no começo, para ela conseguir voltar pro passado e se auto-resgatar? Porque para ela conseguir voltar do futuro e salvar ela no passado, alguém tem que ter ido lá e tirado ela da pedra. Só que quem fez isso para ela conseguir fazer isso? A gente não sabe, porque a Sabrina meio que criou um ciclo paradoxal em que ela se resgata e ela troca de lugar com ela mesma e fica presa.
Coisa que bem no final da temporada ela quebra esse ciclo paradoxal e acaba criando outro paradoxo, que são duas Sabrinas ao mesmo tempo. Então isso daí com toda certeza vai ser um arco que vai ser explorado na próxima temporada, e a gente não tem muito que pode deduzir que vai acontecer. Simplesmente é o seguinte: os reinos, que é o inferno, a terra e o céu, provavelmente vão começar a ficar instáveis por causa dessa questão da Sabrina, e isso vai facilitar o próximo arco que a gente também viu que tá começando, que é o arco dos terrores sobrenaturais mais antigos do que os deuses antigos e que são muito semelhantes com aqueles monstros do HP Lovecraft. A gente teve nessa temporada a presença do Padre Blackwood, como eu falei lá naquela questão do Lago Ness, que ele pega um ovo que tem magias diferentes. A gente teve os pagãos também que começaram a mexer com magias diferentes das magias satânicas. Então todo esse arco vai começar a se desenvolver principalmente com a questão do final da temporada, que foi quando o Padre Blackwood liberou aquela criatura de dentro do ovo. E isso provavelmente vai fazer o véu entre as dimensões começar a ficar mais fraco, e criaturas, provavelmente tipo Leviatãs, sabe, que viveram na Terra muito antes de todas as outras criaturas viverem, eles vão começar a voltar pra cá. E isso me faz ter outra teoria que eu acho que eu vou falar com vocês mais no final do vídeo. Agora, finalmente, podendo elogiar essa série, a gente falando sobre personagens e atuação, eles realmente têm personalidades distintas. Todo mundo é bem específico. A Zelda é oposta à Hilda, a Prudence tem aquela coisa de ser durona, mas ao mesmo tempo ela é sensível. Todo mundo tem características próprias, que se você olha para aquela pessoa, você sabe como ela vai agir em determinada situação. E isso eu acho um ponto extremamente importante para qualquer história. Dito tudo isso, a Lilith continua sendo a minha personagem favorita de todas as temporadas de O Mundo Sombrio de Sabrina, exatamente porque ela é uma pessoa que luta para sobreviver. Isso não importa se ela é boa ou se ela é má, ela faz o necessário para se manter viva. Então, por exemplo, quando ninguém tá olhando, ela é o tipo de pessoa que acorrenta o Nick sem camisa e deixa ele do lado do trono dela como se fosse um cachorro. Mas ao mesmo tempo ela também é a pessoa que cria aquele ensino médio dos infernos para Sabrina e vai lá resgatar ela depois, só para dar aquele arzinho de eu fui lá e te salvei, então a gente consegue ter uma aliança. Ela é uma pessoa muito estratégica. Inclusive o que acontece no final da temporada, todo mundo sabe, é novamente um golpe dela pra continuar viva. Então a Lilith realmente é minha personagem favorita e é um dos motivos de eu dar nota 5 em personagens e atuação nessa temporada. Vale mencionar também que a atuação da Zelda, ou melhor dizendo, a atriz que faz a Zelda, é uma das melhores dessa temporada, principalmente com destaque naquela cena que elas estão tentando trazer a Hilda de volta. Ela tá montando a nova ordem, que agora não é mais a Igreja da Noite, agora é a Ordem de Hecate. Como é que fala esse nome? Eu tenho que pesquisar. Mas enfim, a atuação dela é maravilhosa. Aquele discurso dela, até os momentos em que ela tava tendo aquele... Não é flashback, mas ela tava no limbo entre os mundos, vendo todas aquelas cenas. Ela é uma tremenda atriz e... maravilhosa. Aqui na direção e montagem eu vou acabar misturando um pouco de fotografia também, porque as três estão extremamente misturadas em O Mundo Sombrio de Sabrina. Vocês já devem ter notado como tem muitas cenas distorcidas, cheio de desfoque, umas coisas circulares em volta, umas aberrações cromáticas, uns troços muito loucos na série, principalmente todas as vezes que acontecem coisas relacionadas a magias. Esses efeitos provavelmente são efeitos práticos, porque essa série escolheu uma estética dos anos 70 e 80 ali dos filmes. Então eles dificilmente colocam efeitos especiais depois lá na hora da edição da série. Eles sempre tentam fazer coisas práticas, físicas. E nesse caso seria o quê? Seria a lente da câmera, que provavelmente, aqui eu tô deduzindo porque eu não encontrei essas informações na internet, são lentes anamórficas, que são lentes que realmente distorcem a imagem e criam esses efeitos, que quando a pessoa tá no centro, ok, mas quando alguma coisa tá mais pro canto, dá aquela sensação de distorção. Porém, conforme eu tava fazendo as minhas pesquisas para poder tentar identificar o que eles utilizaram nessa série para fazer esses efeitos, eu me deparei com uma lente antiga que é muito semelhante a um dos efeitos que eles usam na série. É uma lente chamada Petzval e era uma lente do século XIX que criava esse fundo desfocado, mas como se fosse um fundo desfocado circular. Não é uma coisa muito comum de se ver hoje em dia, mas Sabrina, em determinados momentos, usa esse efeito. Então, por causa deles terem feito toda essa construção de lente, de desfoque, dos
dos momentos de magia utilizarem coisas específicas, eu acho que eles merecem uma nota 5 na parte de direção, montagem e dessa vez fotografia também. Agora na parte de atmosfera, como eu já falei da fotografia na parte anterior, eu vou ficar apenas com a parte de som e de arte. A trilha sonora e musical dessa temporada foi bem diferente porque dessa vez eles decidiram colocar mais números musicais. Eu adoro coisas musicais, vocês sabem disso, mas eu tenho uma pequena crítica desta vez pra gente poder falar, que é o fato da dublagem estar muito na cara de que é uma dublagem, não foi uma coisa muito natural. A gente conseguia perceber que foi uma gravação de estúdio totalmente tratada e que a pessoa não estava falando na hora. Eu sei que todas as séries praticamente fazem isso, mas eles tentam fazer uma coisa mais natural e não um som completamente de estúdio. Então não sei, ficou meio esquisito isso daí pra mim. Já na parte da arte eu fiquei um pouquinho dividido, porque por um lado os figurinos estavam maravilhosos como sempre, ótimos pra fazerem cosplay. Eu quero uma roupa parecida com a do primo da Sabrina pra me sentir um bruxo. Inclusive eu tenho umas roupas parecidas com a dele, por isso que eu gostei tanto assim. Porém, na parte de cenografia, ou seja, dos cenários e dos objetos de cena e coisas do tipo, eu achei que tava um pouco fake. Pra ser sincero, eu não achei que tava um pouco fake, mas eu tava assistindo a série, alguém passou na sala e falou, nossa, aquelas pedras estão tão falsas, e aí eu me toquei, gente, as pedras realmente estão muito falsas. Eles têm esse ar mais teatral, e eu que tava imerso dentro da narrativa não tava mais ligando, eu entrei dentro dessa ilusão, mas a partir do momento que alguém me puxou pra fora e falou, nossa, aquilo dali tá muito falso, eu não consegui ver de outra forma. Então assim, eu continuo gostando pra caramba da estética de Sabrina e compreendo que é uma estética teatral, não é uma estética completamente realista, igual Game of Thrones e essas outras séries, tipo HBO. É uma série que tem um ar mais teatral dos anos 80, anos 70, então tudo bem. Mas essa parte do som me incomodou bastante por causa disso. Nota 4, uma nota boa, não é ruim. Chegamos então na última categoria, que é chance de recomendar, ou seja, vamos somar as notas. Nota 3 mais 5 mais 5 mais 4 dá 17, divide por 4, 4,25 estrelas. É uma ótima nota, afinal de contas eu recomendo Sabrina para as pessoas, porque apesar de ser um romance teen, eles têm uma história bem interessante ali no fundo também, as moedas de Judas, as coisas que misturam fatos históricos com essa nova onda macabra da série, é uma história interessante de se assistir. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa temporada e o que vocês acham que vai acontecer na próxima. Vamos aproveitar para fazer umas teorias? Já falei um pouco dos titãs ali, mas eu acho que é realmente isso que vai acontecer. A gente provavelmente vai ter contato com apenas um titã, eu não acho que vão ter vários, principalmente porque os efeitos devem ser práticos e não efeitos especiais. Então a gente vai ver algum monstro gigantesco, os terrores sobrenaturais. E outra coisa que eu tô acreditando bastante é que a Sabrina vai acabar tendo que ir para os céus. A gente teve muitas menções nessa temporada sobre sangue celestial, sobre o Satã ser, na verdade, um anjo caído. Então eu acho que essa parte celestial da Sabrina vai começar a entrar em jogo em breve. Acho que a gente vai ver na próxima temporada também, principalmente porque contra esses terrores sobrenaturais, eu acho que ela vai ter que ser mais forte do que simplesmente uma bruxa. Ela vai ter que começar a ver o seu lado angelical, celestial também, para poder conseguir lutar contra os terrores sobrenaturais. Mas essa é a minha teoria, eu quero saber de vocês o que vocês esperam aqui nos comentários. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativando a notificação e também me segue no Instagram, quem não me segue ainda, para ficar por dentro de tudo que eu publico por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio.